Olá pessoal, aqui é Felipe Pires, professor de Metodologia Científica e agora o nosso tema é como fazer um projeto de pesquisa, o problema. Então, direto ao assunto, todo trabalho acadêmico tem que ter um problema. Aqui ó, se não há problema, qual é o motivo de se fazer um trabalho? Digamos assim, você vai escrever uma coisa por escrever, vai fazer por fazer, né? A gente sabe que hoje em dia, como tudo é quantificado, então realmente é exigido que você faça trabalhos acadêmicos, né, para ganhar um determinado número de pontos, ou então você fazer um TCC como pré-requisito para você se formar no seu curso, tudo bem. Digamos assim, algumas metas, né, são impostas e nós temos que cumprir, mas o trabalho acadêmico em si, ele só se justifica se houver um problema. É que nem eu coloquei aqui. Se não há problema, qual o motivo de se fazer um trabalho? Digamos assim, se você não vê um problema, então tá tudo certo, né? Tá tudo tranquilo, tá favorável, né? Não precisa, você não precisa nem, digamos assim, sair da sua cama pela manhã, né? Tá tudo certo. Então, todo trabalho parte de um problema. E aí, o que é um problema? O problema é simplesmente uma pergunta. Você vai fazer uma pergunta, digamos assim, de algum problema que você observa na realidade ou então até intelectualmente, né? E vai fazer uma pergunta e vai fazer todo o seu trabalho com o intuito, né, de na conclusão do seu trabalho, do seu TCC, você responder essa pergunta. Então, você no seu projeto vai elaborar uma pergunta a qual você vai percorrer um longo caminho até chegar na conclusão e responder essa pergunta. Só que tem uma questão. Pergunta levanta mais pergunta, né? Pergunta chama pergunta. Então, nós teremos, via de regra, mesmo que você não escreva no projeto, mas você vai ter um problema geral, que é o problema principal do seu trabalho, é a pergunta principal, e os problemas específicos. Os específicos derivam do seu problema geral, são as perguntas que são como se fossem derivações, né? Esmiuçamentos do seu problema geral. Então vamos lá, eu fiz aqui como exemplo um problema geral e vários problemas específicos. Então eu peguei o caso dessa disciplina aqui que eu estou dando para vocês. Veja, a disciplina é metodologia científica. Então, se eu pergunto, se eu me coloco na função de ensinar metodologia, qual é o problema geral que me surge, né? Como ensinar metodologia? Esse problema geral poderia ser o que, né? O que é metodologia e etc. Mas como eu já sei o que é metodologia, então eu penso em como ensinar a metodologia. Só que essa pergunta aqui de como ensinar metodologia, ela me leva a várias outras, né? Por exemplo, objetivos ou problemas específicos. Quais assuntos entram na disciplina metodologia? Quais assuntos eu devo ensinar? O que alguém precisa saber
para fazer um trabalho acadêmico. Isso aqui está ligado ao assunto. Talvez essas duas perguntas sejam uma só, tudo bem. Mas, por exemplo, aqui eu já começo a pensar em respostas, né? Já pensando em respostas para essas duas perguntas, eu já levanto outras. Por exemplo, uma pessoa, o que alguém precisa saber para fazer um trabalho acadêmico, primeira coisa que me surge na mente é regras da BNT. Como ensinar normas da BNT? Outra coisa é que a pessoa tem que fazer um projeto de pesquisa, então como ensinar a fazer um projeto de pesquisa? É a parte que nós estamos agora. Depois, como ensinar as metodologias mais conhecidas? Como ensinar a fazer um TCC? E eu botei até aqui um etc, porque essa quantidade de perguntas, nem tão cedo eu paro de fazer. Então é isso. Repetindo que essa aqui talvez seja a parte mais importante de um trabalho acadêmico ou de um TCC, vocês têm que pensar o seguinte: o mais importante não é o TCC, é o projeto. É o projeto que determina o sucesso do seu TCC. E a parte mais importante de um projeto é o problema. Você saber formular muito bem um problema. Então, é isso. O problema se divide em problema geral e problemas específicos, e os problemas específicos decorrem do problema geral. São como se fossem esmiuçamentos do mesmo. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.